Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Belcast. Eu me chamo Mônica e trago aqui um episódio especial do Dia das Mulheres. Trouxe duas convidadas especiais, uma delas, Laís Andrade, da Canadian Solar, assistente de produtos, e Helena Venter, gerente de marketing da Inphase. Tudo bem, meninas? Como estamos? Oi, tudo bem, Mo? Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Muito prazer também, Laís. Estou muito feliz, né, da gente trazer esse tema tão importante aqui no canal da maior distribuidora do país. Olá, pessoal. Estou muito feliz de representar tecnicamente todas as mulheres do setor de energia, pelo convite que a Mônica me fez e por estar aqui ao lado dessa grande mulher, a Helena. Show, gente. Vamos abordar um assunto sobre mulheres no geral no setor, no mercado de trabalho. E eu trouxe elas duas que para mim são referências no mercado, são mulheres empoderadas, bem visíveis no mercado. Laís está com a gente da Bell Energy há um bom tempo, a gente faz vários eventos e ela representa muito bem a Canadian, então nada melhor que, né, trazer essa mulher incrível aqui pra gente pra representar a Canadian. E a Helena também tá sempre comigo, a gente sempre faz eventos, Intersolar tá chegando, Ai, meu Deus do céu, dá até palpitação. não é? E também uma grande, assim, parceira, conto com ela pra tudo e é muito bom a parceria que a gente tem. E meninas, me conta um pouco sobre a trajetória de vocês, por que escolheram os seus ramos, né, no trabalho, Helena como marketing, a Laís como produtos. Conta um pouquinho pra mim, Helena. Fica à vontade, Laís, pode ir. Vamos começar? Fala pra mim. Bom, a minha história, vou começar contando como eu me energizei, como que foi o início da minha trajetória. A eletricidade, ela entrou muito cedo na minha vida e eu sou muito grata a isso, porque graças a ela que eu tive grande parte das minhas memórias afetivas com meu pai, com meu Legal. irmão, com meu tio. E eu cresci na oficina mecânica do meu pai, brincando com os eletrônicos que sobravam dos carros. Nossa. Que legal. E o sonho da minha mãe era que eu, como qualquer outra menina, brincasse de boneca e fosse mais feminina possível, né? Dinheiro desde cedo. Eu acho que a gente É. sofre todas do mesmo mal, né? É. E aí ela chegava lá na oficina do meu pai e tava eu debaixo do carro, pequenininha, 5 anos, com aqueles Gente. carrinhos e com as duas chaves na mão batendo pra consertar. Minha mãe desesperada, meu Deus, tira essa menina daí de baixo. Meu pai dando risada todo bobo. Ao invés da assim, maquiagem, ela meu passava graxa, né? É, fazer aquelas duas tirinhas, assim, tipo, vamos pra guerra. Exatamente. Que E legal. aí, falando agora sobre espaços, né? Eu sempre estive em espaços onde as mulheres eram minorias. Pequeno eu escolhi vida convivência com meu irmão mais velho, eu sempre gostei muito de futebol. E quando eu quis jogar futebol, os meus pais me apoiaram muito, assim como todas as coisas que eu quis fazer. Compraram chuteira, uniforme do São Paulo, tudo. E foi. E aí um dia minha mãe conta que ela foi me buscar na escola e eu estava. A gente atrasou, né, pra descer. E ela ficou lá conversando com as outras mães. E aí as outras mães chegaram e começaram a conversar com ela e perguntou: quem é o seu filho? Aí minha mãe pegou e respondeu pra elas, né? A minha filha é a Laís. Ah, a única menina que faz futsal com os outros meninos. Sei qual que é. Minha mãe é essa mesma. Que legal. Então, nunca me deixei abalar por estar nesse meio entre outros meninos e isso acho que acredito que fez bastante a diferença para mim no dia a dia de me inserir naquele meio, de me posicionar, de mostrar que eu posso jogar futebol tão bem quanto eles, Sim. de me posicionar tecnicamente não, mas de me posicionar ali junto com eles. Então isso foi muito importante para minha trajetória. Então, a engenharia ela surgiu muito cedo para mim. Eu me recordo que nos natais em família, o meu pai pedia muito para eu descer para buscar cerveja para ele e subir com a latinha, né? E aí chegou uma hora que eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Em vez de falar pro meu pai que eu não vou fazer, né? Eu fui lá no cantinho, desenhei numa agenda
um guindaste de cervejas pra subir e descer as cervejas. Caraca. E aí Caraca, que levei legal. pro meu tio, ele olhou assim comigo e começou a falar, acho que a gente pode colocar um motorzinho de para-brisa de carro, não sei o quê. E Dá vida pro fizemos, negócio. deu certo, Você fez um entreguei, guindaste de cerveja. entreguei Gênia! no Natal. Ah, E aí, pra Muito minha bom. surpresa, aí vocês acharam que Aham. o guindaste ia ser o mais utilizado de todos. Quando chegou lá, meu pai tinha contratado uma máquina de chopp para aquele Natal e não tinha mais Poxa. cerveja de um latinha. guindaste Poxa pra vida. chopeira agora. Não? É, fazia ela pegar o copo e levar pra ele. Gente, não, muito bom. E aí, então a engenharia veio como algo muito orgânico para mim. E o solar, ele veio de uma inquietude. Não sei, quem nunca teve aquela florzinha que ficava se mexendo com a luz do sol? Eu tive, e aí eu ficava olhando ela se mexendo, eu falei, mas que isso aqui? O que tá acontecendo aqui dentro, né? E assim como os meus outros brinquedos, né? Eu sempre desmontava e fazia coisas novas com ele. Então, pra mim, os brinquedos, eles tinham essa cogitação de construção. Vida útil. Vida útil, Construiu um novo, e quando tava pronto, já não tinha mais graça, tinha que montar outro, né? que legal. Aí eu desmontei essa florzinha e fui olhar o que tinha dentro, né? Eu olhei, tinha uma bobina lá, cheia de fio. Ah, beleza, isso aqui eu O entendo. que ela construiu com Se isso mexe, daqui? faz a florzinha se mexer. E aí eu olhei para aquela célula fotovoltaica, aquela plaquinha pequenininha, e falei, isso aqui, como que funciona, né? Comecei a descascar, olhei para aquilo e falei, Quantos anos você tinha? É. eu não tenho muita noção, mas eu acho que tava no quinto ano, uns 10, 9. Poxa Super vida, cedo. veio bem. A paixão Veio. do módulo veio desde cedo mesmo. Veio. Que legal. E aí desmontei, aquilo ali não me ajudou em nada a entender. Aí ficou para trás. Lá na frente, na faculdade, eu tava buscando ler mais livros, ser uma leitora mais ativa, né? E aí, buscando na internet, achei o livro do professor Marcelo, falecido, da Unicamp, sobre fotovoltaica, né? E lá eu comecei a entender melhor como que funcionava, foi um começo. E dali eu fui buscar mais conhecimento. Na pandemia eu fui atrás de um curso da Universidade da Dinamarca, IAD, onde os IAD se popularizaram, né? Fiz um curso extremamente complexo de célula fotovoltaica, que deu uma bagagem gigantesca para o que eu faço hoje. E tudo Sim. no entusiasmo, né? Falei, olha, o solar eu acho que hoje aqui no Brasil não é muito forte, mas um dia, quem sabe, um mestrado, alguma coisa nesse Sim. sentido, eu chego lá no solar, nem que eu tenha que ir pra fora, vou mexer com o solar. Que legal. E aí me surpreendeu, porque a Canadian, eu estava fazendo estágio, aí apareceu no LinkedIn uma vaga da Canadian Solar para engenharia elétrica, estágio. Eu olhei para aquela vaga, comecei a olhar os requisitos, aí tinha lá, tudo dei o check, né? Tava tudo ok, fazia sentido. Tinha um requisito que eu não cumpria, o espanhol. E aí eu falei, espanhol, né? Não tenho, Outra não vou língua meio. submeter. Uhum. Aí Complicado. ficou. E aquela vaga passou uns dias aberta. Eu falei, nossa, essa vaga não fecha. O que tá acontecendo? E aí eu cheguei um dia da empresa e falei, eu vou submeter. Cheguei com o pé esquerdo e falei, vou. Isso E aí. se o RH não achar que é suficiente, eles que descartem meu currículo. O não você já tinha. Tinha que tinha que correr atrás, E né? foi, alguns dias depois, Era- mensagem da Juliana da RH do meu WhatsApp, deu tudo certo. O espanhol, depois meu chefe falou que não era mais obrigatório. Olha só. E eu tava ali me desqualificando antes mesmo de De tentar. tentar. Então, acho que a principal lição é: tenta, atreva-se a fazer, porque aquela pessoa que tá na vaga, ela dificilmente existe ou ela tá se candidatando para aquilo. Exatamente. Então, é importante tentar. Acho que uma grande barreira, até você como gestora pode dizer melhor, para achar perfis diversos é muito complicado, né? As mulheres acabam não se aplicando para as vagas que são disponibilizadas. Com certeza, com certeza. Falando um pouquinho da minha história, eu não criei guindastes, mas eu tenho também na minha infância, assim, eu cresci com um irmão e com um primo.
né? Uhum. Então, eu cresci também jogando bola, né? Eu tava até falando pra vocês, minha mãe insistia pra eu ir pro balé, pra ginástica olímpica, eu queria ir pro judô, pro karatê, jogar bola, brincar enfim, queria brincar com eles. Eu até gostava, eu tinha minha Barbie ali, eu tinha os meus Sim. brinquedos, né, de menina, mas eu gostava muito de me aventurar, assim, com eles, né? Então, eu cresci muito nesse meio. E exemplos dentro de casa também, muito de mulheres empoderadas, né? Assim, minha mãe foi a primeira geração daquela mulherada que começou a trabalhar. Ela é de 55, então é até curioso, porque minha mãe, ela foi bem... Eu costumo dizer que ela foi bem moderninha pra época dela. Ela teve meu irmão com 34 anos e ela me teve com 36 anos. Caramba. Naquela altura, eu lembro que as mães das minhas amiguinhas, as mães dela, sei lá, tinham 35 anos, enquanto a minha mãe tinha 45. Sim. Então, eu até achava um pouco estranho, mas hoje eu vejo, nossa, ela foi bem moderninha. Então, ela cresceu, estudou, construiu a própria casa, aí começou a se estabilizar profissionalmente. E aí que ela foi pensar em gestação. É uma coisa muito comum que a gente vê hoje em dia, né? Sim, sim. E ela fez isso na altura. Meu pai também sempre super pra frente. Que legal. Então, eu fui criada nesse nível de vai atrás, luta pelo que é teu, não dependa de ninguém. Então, isso pra mim é meio que enraizado, Sim. sabe? Diferente da Laís, eu não sou de exatas, né? Assim como você, né, amor? Eu sou de humanas. Eu digo que eu sou de humanas da humanas. Eu com número sou péssima, gente. Eu também me recuso a fazer quanto que é 2 mais 2. Principalmente quando tem um engenheiro perto de mim. Eu sou assim. Aumenta a pressão, né? Não, total, total. Eu me recuso a fazer Dois mais qualquer dois, conta, viu? Desse jeito. Exatamente. E então, assim, na parte da educação, era também um ambiente bem diverso, né? Uhum. Embora eu tenha feito uma faculdade que era muito mais focada em business do que em criação. Era um curso de humanas, era comunicação social, mas numa faculdade muito mais focada em business, né? E desde sempre eu quis trabalhar, né? Enquanto... enfim, eu não queria saber muito de jogos universitários, esse tipo de coisa. Eu já comecei a trabalhar no primeiro semestre de faculdade, eu sempre soube que eu queria ir para a indústria, né? Que eu queria ir para uma multinacional. Então, eu já fui adquirindo experiência desde o primeiro ano de faculdade. Tive uma experiência anterior antes de ir para comunicação social, enfim, eu cursei um ano de direito, fiz, né, o jargão, fiz tudo errado, não gostei, não era para mim. Mas, enfim, aí, com a comunicação social, eu fiquei 7 anos, se eu não me engano, 7 ou 8 anos na indústria farmacêutica, e ali foi, de fato, uma escola para mim. Eu entrei como legal. estagiária e saí depois de muitos anos, né? Fui crescendo e conhecendo as diferentes áreas dentro da indústria. E tinha também muitas mulheres, acho que grande parte das minhas gestoras eram mulheres. Inclusive, quando eu entrei nessa indústria, a presidente era uma mulher. Nossa, que Então, legal. que Isso faz legal. muita Nossa, isso- diferença pra gente. Sim. né? e nem se falava tanto assim na altura, né? Porque eu acho que eu Você tenho um pouquinho mais de começa idade que as A duas. se olhar e se projetar ali também, né? Você fala, nossa, que Você mulher. cria o tipo de ambição. Você fala assim, poxa, um dia eu quero estar ali, ou um dia eu quero ter o cargo que ela tem em uma outra empresa, por exemplo, se ali não for o seu foco. Mas dá uma visibilidade pra ela, que ela tem uma pessoa com quem ela pode ter alguém se espelhando nela, Com e pra certeza. você uma ambição. Você fala, poxa, um dia eu posso chegar ali. O que eu costumo, né, dizer, eu acho que a gente não vai ser aquilo que a gente não vê. A gente precisa saber Exato. que aquilo existe. Então, principalmente eu e você, Mônica, que somos da comunicação, eu acredito muito que é nosso papel dar visibilidade a outras mulheres. Sim. Então, assim, se a gente não sabe que existe mulheres CEOs, presidentes, astronautas ou whatever, se a gente não sabe que existe, a gente não pode, né, cogitar a possibilidade de algum dia ser. Exatamente. Então, por exemplo, a Mônica, né? A Mônica trabalha na maior distribuidora do país e ela hoje está intermediando um podcast. Então, as pessoas que estão estudando, as menininhas que estão no colégio, vão olhar para a Mônica e falar assim, nossa, eu posso ser isso algum dia. Sim. Eu posso chegar nesse local. Então, eu acho que é muito o nosso papel também dar visibilidade à mulherada, né? Sim. E aí, enfim, depois de muito tempo na carreira farmacêutica, enfim, é um mercado maduro, tem um compliance muito rigoroso e eu estava me sentindo muito travada, principalmente em âmbito criativo, né? Precisava de um foguete. Cara, assim, é um compliance muito rigoroso, sabe? É muito diferente. Eu acho que, assim, é totalmente oposto do solar. O solar,
né? Acaba que as coisas são abertas até demais, mas na farmacêutica é tudo muito restrito. E aí eu pensei, bom, eu tava com 29 anos, acho, 28, 29, eu pensei, bom, ou eu mudo agora, né? Ou não vou mudar nunca mais, porque na farmacêutica é muito tradicional, a gente vê aquelas pessoas que trabalham há 40 anos na indústria, ou às vezes 40 anos na mesma empresa. Aí eu falei, cara, it's now or never, né? Aí eu tava procurando ou uma área emergente ou uma área, ou alguma startup, né? Que tivesse mais esse dinamismo e potencial, assim, de desenvolvimento e crescimento. E aí, acabou que uma empresa chinesa que eu trabalhei entrou em contato comigo. Foi até curioso, porque, pensa, né? Meu pai era vivo, meu pai faleceu em 2020. Isso, acho que foi, sei lá, final de 2019, início de 2020. E depois de tantos anos, né, na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica tem trocentos benefícios, cara, tem tudo, tinha carro da empresa, sabe? Eu podia até levar meu cachorro, assim, se eu quisesse, já na altura, sabe? Friendly. Era muito assim, meu pai, né, ele pensava, cara, a Helena tá fazendo carreira na indústria farmacêutica. Aí eu comecei a conversar com a chinesa, aí como é bem tradicional, né, de empresas aqui chinesas, você faz um contrato e você assina, né, um contrato que metade é inglês e metade é chinês. Aí eu assinei, eu falei, cara, eu tava decidida, eu falei, gente, agora que eu tenho que mudar de setor. Talvez eu vou quebrar a cara, mas assim, vou arriscar, porque eu ainda tenho, né, 28 ou 29 anos, agora eu não me lembro. E aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai, eu falei, pai, pedi demissão, eu agora vou trabalhar para uma empresa, né, que não, é uma empresa chinesa nesse setor. Daí ele falou assim, deixa eu dar uma olhada, né, no contrato. Aí eu mostrei o contrato. Eu lembro que ele olhou assim pro contrato e olhou assim para mim. Filha, o que você fez da sua vida? Você assinou. Gente. Não, doideira. sim. E, cara, foi a melhor decisão que eu tomei. Depois, obviamente, ele viu, né, que o potencial que eu tinha de crescimento dentro da carreira. E, assim, cair no setor solar fotovoltaico é apaixonante, né? Porque eu acredito muito que no trabalho com valor, com propósito. É um mercado, de fato, apaixonante. Apaixonante. E as melhores cadeiras, né, as melhores oportunidades estão sendo preenchidas agora e ainda assim vai ter muita coisa boa ainda para frente, sabe? Eu tava dando uma olhada, as projeções de crescimento de empregos vai bater acho que 14 milhões até 2030. Então, assim, mulheres, venham pro solar. Vai ter muita oportunidade. Vamos empoderar o mercado. E é multicultural, né, a empresa. Total. Na farmacêutica você tinha isso? Tinha. Também tinha bastante, assim, eu não posso... De contatos com outras culturas, inglês... Tinha muita interface com a América Latina, então... Espanhol, assim, não era... Como o meu cargo era Brasil, eu não tinha necessidade de falar espanhol, né? Então, dava para falar inglês. Mas, enfim, por mais que eu falava inglês, como eu tava falando com a Argentina, com o México, com o Chile, eles falavam sempre em espanhol, mas, enfim, tinha essa interface. Aí, era uma empresa, na época, era uma empresa americana, então, às vezes, tinha uma interface com o pessoal lá, mas não era tão multicultural, tão diverso como eu acho que aqui. Aqui a gente fala... Aqui a gente vê tem muito contato com pessoas de outras culturas, né? Região do Brasil também. Exatamente. Nossa, demais. A gente agora, principalmente, tendo os eventos do Innovation Day, a gente tá tendo muito contato, assim, com todas as áreas, assim, praticamente do Brasil. E é muito engraçado como que muda muita coisa. Parece que são pessoas de... dentro do país, né? Exato. São, tipo, parece que são... É outro mundo dentro do país que a gente vive. É bizarro. E comentando um pouco também sobre o crescimento que você falou, Elina, sobre o mercado, eu cheguei a ver que o crescimento, ele está sendo explicado porque as mulheres, que no caso estão vindo para o mercado, mesmo em cargos menores ou maiores, estão vindo por conta de procura e empregos que visam a sustentabilidade do país, do mundo. E eu acho isso super interessante, porque, querendo ou não, entra muito na questão do propósito que você disse. A gente trabalha para um propósito, querendo ou não. Então, eu acho isso super legal. Também super gostei, sempre gostei, assim, de sustentabilidade, de verde. Adoro verde, gente. Então, eu falo, cara, acho que eu tô no lugar certo. E é muito disso, a gente traz um propósito e a gente fala, pô, então são coisas que a gente também nunca viu, né? Eu também, assim, falando sobre experiência, antes de entrar aqui, eu trabalhei como estagiária e eu trabalhei numa empresa que
vendiam grãos para poder colorir plástico. E eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. E, querendo ou não, são coisas que você... Eu acho que a comunicação traz muito isso. Você entra num nicho que você fala, cara, existe tanta coisa. Uhum. E você até se autodesafia, porque você fala, como que eu vou divulgar isso para as pessoas que compram? Uhum. Porque fala, eu não faço a mínima ideia do que é. E foi o que aconteceu comigo no Solar. Eu entrei e eu falei, cara, eu sei o que que é, né? Mas do jeito que é realmente, eu nunca conhecia. Então, foi um negócio assim pra mim que hoje eu viso e falo, gente, que Gente, incrível. na farmacêutica, eu tinha que saber muito componente químico, componente de produtos, desde colírio, a lente de contato, a lente intraocular, aquela que a gente, em operação de catarata, por exemplo. Caramba. Gente, era técnico, mas nada se compara ao solar. Graças a Deus estamos representadas aqui como Aí, ó. engenheira, porque, Você viu? assim, eu lembro entrar, né, na empresa, na primeira empresa que eu trabalhei, que era uma chinesa, eu tendo que pesquisar o que que é CC, o que que é CA, mas é muito engraçado, porque as coisas vêm, na verdade eu venho aprendendo um pouquinho mais a cada dia, principalmente agora. Sim. Agora não, né? Eu já tô desde 2021 na Enphase, nesse mercado de MLPE. Na verdade, a Enphase, ela entrega todo um sistema, né? Todo o sistema inteiro. Uma solução completa pro cliente final. E trabalhando no MLPE, é impressionante quanto eu me desenvolvi um pouco mais tecnicamente, assim, de Uhum. conseguir argumentar um pouco mais. Até o engenheiro que trabalhava comigo na empresa anterior, toda vez que ele me encontra, ele fala, caraca, Helena, você aprendeu bastante, né? Né? Na época que você trabalhava comigo, você não sabia tanto assim. Sim. Mas eu acho também que, como a Enfez também tem muito essa interface diretamente com o instalador, a gente se preocupa muito em conversar. Obviamente, a gente não vende direto Sim. pro integrador, mas a gente tá junto com ele Aham. constantemente. A gente tem um time comercial dedicado a visitar, não só a pós-venda, mas também fazer o atendimento comercial para o integrador. Como a gente está sempre perto deles, eu acredito que é por isso que eu tenho que aprender naturalmente. Acaba Sim. que acontece, sabe? Óbvio que Sim. jamais vou chegar no pé de uma Laís, né? Mas, assim, é bem interessante. É um mercado muito, 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 muito A gente técnico. tem que fazer um dicionário, né? Celular Cara, acessível, celular Tem. família. Tem, é uma boa ideia. Falam que Realmente. eu tenho que fazer um dicionário para marketing, porque eu falo, sei lá, forecast, budget, FUP, follow-up, né? Abreviação de follow-up. É, As pessoas aqueles- falam, a Helena fica... Os gráficos também, É. né? Aí Gente, as pessoas falam que tem que fazer um dicionário para o marketing. Podia ter um dicionário para o solar também. Podia ter. Tem É verdade. muitas siglas, né? Tem. eu acho super legal. E o pessoal começa, os veteranos começam a utilizar isso nas conversas. E quem É. chega toma um Assusta. choque de realidade, né? Assusta. Vamos montar esse dicionário? Vamos. Eu acho uma super ideia. É. Porque, tanto assim, quando eu entrei também, eu falei assim, gente, mesma coisa, né? Eu olhei e falei assim, cara, legal, a gente vai divulgar produtos que geram sustentabilidade, mas, poxa, e Não. como? Como que monta uma legenda falando dos componentes, vendendo aquele produto? Uhum. E você, até hoje, assim, eu me pego perguntando pros vendedores, pros engenheiros, e eu fico, gente, tipo, são coisas que realmente é muito técnico. Só que hoje, se alguém me parar e perguntar, tipo, cara, o que que é isso? Às vezes eu até corrijo os meus pais, né? É engraçado. Que eles têm ideia de colocar o sistema fotovoltaico em casa. E meu pai fala, eu queria colocar uma placa solar. Fala, não é modo fotovoltaico. Então, tipo assim, sabe? Eu já me sinto uma Tá técnica já. rebuscada. Então. Toda hora. Cara, e é muito legal isso, porque a gente aprende muito, assim, em qualquer lugar que a gente entra, mas eu acho que quando a gente entra em lugar que a gente fala, cara, eu gosto do que eu faço, você Uhum. aprende muito mais fácil e fica muito mais leve. Tanto que eu brinco com a Laís, eu falo, cara, como que você consegue decorar tanta coisa assim, tipo, saber tanta coisa, porque como que você guarda tanta coisa? E é bizarro porque ela visivelmente gosta do que faz, então eu acho isso muito genial, assim. Que amor. Admiro muito. Ela é, super. Admiro super, gente. Fechou, eu fiz umas perguntinhas aqui, uma colinha aqui, né? Que eu queria fazer umas perguntas pra vocês, já que vocês contaram um pouco mais sobre a trajetória. Eu queria saber, assim, na verdade, qual que é a referência de vocês, assim, no mercado hoje em dia? Por exemplo, da Laís, que fala assim, cara, eu quero chegar ali um dia. Ou você também, Helena, fala, quero chegar nesse nível aqui, eu quero, por exemplo, não sei, você já como gestora, você vê alguma gestora e fala, não, eu quero ser desse jeito, para os meus funcionários, alguma coisa assim. Tem algo que incentiva vocês hoje em dia no setor?
Cara, quando eu cheguei no setor, foi bem no iniciozinho de 2020, pleno início de lockdown, já tinham muitas figuras, assim, femininas que, que já eram referência, né? A gente não consegue não falar de Bárbara Rubin. Hoje a gente tem, né, a Vanessa Martins, que trabalha com você, tem a Sim. Joy, tem a Tati. E que legal, são mulheres, né? Gente, E outra mulheres pessoa, assim, muito são mulheres talentosas, que eu admiro inteligentes. 100%. A Vanessa, assim, também, que tá com a gente sempre no Innovation Day, que representa, assim, muito. Eu olho, assim, pra ela e falo, gente, que mulher. E tem muitas mais de bastidor, entre aspas, assim. Sim. Por exemplo, a Celina, da Absolar. Tem várias figuras. Pô, a Érica, do canal. Tem muita gente, tem muita mulher muito boa, né? E não só aqui no Brasil, né? Tem uma história até engraçada que foi quando eu tava no... quando, quando eu tava saindo da chinesa e pra entrar na Enphase, eu comecei a pesquisar, né, sobre a Enphase. Eu falei, nossa, não é uma empresa qualquer, né? É uma empresa, enfim, que existe desde 2006, né? Revolucionou a tecnologia de microinversor, né? Trouxe o microinversor mundialmente, tornou o microinversor, né, uma escala comercial. Sim. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre a Enphase. E a minha primeira entrevista foi com um VP, né, um VP de expansão, atualmente o VP de expansão da Enphase. E quando eu comecei a olhar o currículo dele, eu vi que ele era antigo VP da Tesla, né? E aí o pessoal aqui do Só a Brasil... Tesla. Só isso. Aí o pessoal aqui do Brasil falou assim, olha, você vai falar com a pessoa, tal, ele é o nosso VP, ele veio da Tesla e ele trabalhava com o Elon Musk. Aí eu fiquei assim, oi? Oi? Né? E depois que você falar com essa pessoa, você vai falar com a CMO, que vai ser uma chefe sua indireta. E a CMO, ela tá, que nem fez, há mais ou menos 6 meses. Uhum. E ela veio da Apple. Ela trabalhava com o Steve Jobs. Gente, eu juro por Deus. Meu Deus. Gente, eu juro Só por aumentava. Deus. Só aumentava. Eu falei assim, então não me conta a terceira pessoa, eu não quero saber. Qual que é a régua, né? E eu lembro que eu me preparei muito pra entrevista. Eu tinha trocentas colas. E assim, eu juro por Deus, gente, o que eu tremia, eu juro por Deus, acho que eu prefiro fazer uma reunião, uma entrevista em Mil mandarim, que eu não pessoas. faço ideia. Eu juro por Deus, eu tremia. Preparei uma super apresentação com o meu background, contando a minha história, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu queria fazer, o que eu gosto de comer, tinha tudo na apresentação. E no final, gente, foi tão leve, mas foi tão leve a Que entrevista, legal. foi super leve. Humana, né? Eles não quiseram ver minha apresentação, eu falei, olha, eu tenho um material. Não, quero conversar, vamos conversar, Esse é, deixa eu te esse é o conhecer. momento que você começa a rir, assim, de nervoso. Fala, e agora? De desespero. Então, assim, a CMO, né, da Enphase, ela é uma super profissional, é uma super mulher, né? E aí, quando eu olhei ali o board também, a CMO é uma super mulher e a CFO também é uma mulher. Então, eu começo a falar, caramba, né? É uma indústria que valoriza também a mulher. Eu, particularmente, tenho essa opinião. O solar, Sim. ele abre muitas portas. Eu não tô falando que é perfeito, que a gente tenha Sim. a melhor representatividade do mundo. Não, mas assim, eu acho que quando a gente olha para várias lideranças de várias empresas, eu acho que a representatividade que a gente tem hoje é super... É ampla, né? Muito ampla. É ampla. Eu Sim. não vejo com maus olhos, assim, sendo bem honesta. E, assim, e ainda muitos empregos vão ser gerados, então, assim, ainda vai ter muito mais espaço, né? Então, assim, toda essa mulherada que eu comentei são inspiração. São e serão sempre inspiração para a Helena, né? Que legal. É isso, acho que eu falei vários nomes aqui. Não sei se você tem mais alguns. Não sei se eu esqueci de alguém também. Bom, eu vou falar então da minha referência, né? Diga sua A referência. minha referência é uma mulher corajosa, ela se posiciona, ela é líder, talentosa, humilde e bem carismática. A minha referência é a Lígia. Ela era gerente de RH Latam, aqui da Canadian Solar, Uhum. e hoje ela é gerente de RH Norte América. E ela é uma pessoa que eu vejo que ela influencia bastante as pessoas, e eu acredito que se deva muito ao talento e também ao carisma
carisma é algo que eu acho muito importante nas pessoas. E o que é o carisma, né? Todo mundo acha que carisma é ser perfeito, é nunca errar na vida. E o Sim. carisma, na verdade, ele vem da originalidade, da humanidade. Então, de você também errar, né? Uhum. Reconhecer isso também, né? Eu acho que é Exatamente. importante. As pessoas, elas se identificam muito mais com pessoas que são acessíveis, próximas da realidade dela, do que pessoas que se mostram superiores e Uhum. muito Sim. diferentes. Então, o herói das histórias, ele nunca. Se o herói fosse perfeito, o filme começaria e ele acabaria em 10 minutos, porque apresenta o vilão, ele ganha direto e já resolveu, Não acabou. tem história, né? E na verdade não, o herói ele precisa de uma, ele se constrói ao longo do filme, né? Então ele, primeiro, ele vai batalhar contra aquele vilão, ele não tá à altura, Ele vê o ele desafio. erra, ele se reconstrói, ele se Sim. transforma e aí ele vence e acaba o filme. Isso em 2 horas, resumidamente, né? Se Uhum. passam anos às vezes. É verdade. E nesse sentido, a Lígia ela não tenta se posicionar como uma pessoa que é perfeita, mas ela mostra muito para nós, mulheres, e para todo mundo da empresa, como os erros dela ajudaram a construir uma pessoa melhor, ajudaram ela a ser quem ela é hoje. Uhum. Então isso para mim mostra muito e para muitas mulheres também deve mostrar que é possível a gente construir uma carreira tanto como ela fez, ter uma carreira brilhante, ser líder e empoderar outras mulheres, defendendo aquilo que a gente acredita também. Sim. Então esse lado da representatividade é muito importante para mim. Cara, que Com legal. certeza, né? Até porque quando a gente fala de diversidade, né? As equipes, elas têm muito mais sucesso, no geral, quando elas têm uma equipe diversa, né? São pessoas diferentes, com bagagens diferentes, olhando para pontos diferentes dentro de uma empresa. Ou ainda melhor, pessoas olhando para o mesmo, né, o mesmo problema, só que com pontos de vista diferentes. Então, Sim. equipes de sucesso são diversificadas, né? Sim. E a gente vê cada carinha, cada perfil, e é muito engraçado como vão se completando e acabam dando certo. E isso que você falou sobre a gerente de RH. Esse é muito legal porque ela não deixa de ser humana e acaba sendo uma pessoa assim que você gosta de estar por perto. Você fala, pô, você é minha referência. E querendo ou não, você sempre busca falar sempre com ela, por exemplo, pô, eu tenho, vamos supor, eu tenho uma vontade de uma pessoa que tem estudado RH, por exemplo, tem a vontade de chegar onde ela chegou e ver do jeito que ela é. E falar, cara, ela não mudou a essência dela, ela não se mostra ser superior pra ninguém. Isso é muito bacana, porque querendo ou não, hoje em dia a gente enfrenta muito isso, infelizmente, né? E fundamental, acho que no Sim, cargo também, né? RH, às Sim. vezes as pessoas têm medo do RH, Tem porque que acredita que o RH exato. tá te exatamente. julgando o tempo inteiro, Exato. né? O RH tem que saber o que está acontecendo a nível tanto de diretoria, Todas de as gerência, hierarquias, até o estagiário. é. Então você tem que estar conversando ali, Sim, alimentando aquele fluxo com a equipe inteira para fazer a unidade, né? Para todo mundo se exatamente. sentir Uhum. bem naquele ambiente. Então, nesse sentido, acho que o solar é muito acessível, né? É. Tem empresa, por exemplo, que a gente sente aquela hierarquia, onde é difícil você acessar um gerente, um diretor ou CEO Sim, da empresa. No solar, isso não acontece. A gente fala com. A gente fala o estagiário tem a oportunidade de falar com o gerente, com o diretor, com o CEO da empresa. sim. Ele pode falar com o headquarter lá da China. Então isso é muito importante para o desenvolvimento. E é por isso que eu acho que o solar ele traz muitos anos em pouco, em alguns meses, né? Que a É. gente brinca Sim. bastante. E isso entra muito na parte da visibilidade também, porque, por exemplo, pô, você que entra como estagiário almeja crescer na empresa e fala, pô, tô falando com o CEO da China. Isso traz muita visibilidade dele pra você e você pra eles falar, se principalmente se for uma mulher, você fala, poxa, um dia eu posso chegar ali. Então isso é muito legal, muito bacana. Com Tem mais certeza. algumas perguntinhas pra vocês. Hum. Vamos lá. E vocês, assim, na opinião de vocês, tem alguma barreira que foi bem difícil na parte do solar ou em alguma outra área de carreira de vocês? Uma barreira que você falou, poxa, foi difícil de quebrar em relação ao mercado. Olha, eu tô pensando aqui. No solar, com certeza não. Com certeza não.
E assim, na minha expertise anterior, na minha experiência anterior, eu, assim, para eu conquistar o meu espaço, eu sinto que eu tive que me posicionar mais. Mas não necessariamente porque o ambiente, né, pediu aquilo. Foi Aham. a forma que eu aprendi ali, né? Não sei se é algo que até esteja enraizado dentro de mim, enfim. Eu tinha uma gestora que ela se posicionava muito. E aí eu via ela se posicionando. E eu admirava muito ela. Eu falava, nossa, um dia eu quero ser igual a ela, quero ser uma gerente igual a ela. E aí eu comecei a absorver um pouco desse comportamento de se impor, se impor, se impor. Uhum. E aí eu comecei a agir um pouco mais dessa forma. Acredito que sim, trouxe resultados, né, positivos, mas eu acho que foi meio que um mecanismo natural, assim, até eu ganhar o meu espaço, né, eu vou ser um pouco mais assim. A partir do momento que eu já provei o meu valor, acho que era um negócio muito mais interno, né? A Sim, partir do também. momento que eu provei ali o meu valor, aí eu dei uma relaxada, sabe? Mas Sim. não foi nada implícito, assim, que, eu fizeram isso pra mim, eu precisei fazer aquilo. Foi algo natural, assim, da minha vida, e hoje eu tenho isso, assim, comigo, com muito mais leveza, né? Mas eu tenho um pouco essa necessidade de autoafirmação mesmo, assim, é algo da Helena, Aham. sabe? É algo da Helena, mas não sofri nenhum desafio, eu acho muito pelo contrário, um setor muito solícito, muito aberto, né? A gente vê, como a gente falou, tem muita mulher no poder, no Sim. poder, né? No bom sentido, né? Mas na É. liderança, em várias lideranças, então eu gosto, eu particularmente gosto muito desse setor e acho ele bem inclusivo. Que legal. Você passou alguma coisa, Laís? Bom, tecnicamente, eu vejo que uma das barreiras são os vieses, mas não vieses que são das pessoas, que tá dentro um pouquinho de todos nós, e que a gente Uhum. cresceu numa cultura e a gente tem isso um pouco enraizado dentro da gente. Cada um leva um pouco dentro de si, né? Então, os vieses de, por exemplo, a mulher, ela não é. Se tiver um homem e uma mulher em uma sala, você vai atribuir ao homem a tarefa de manusear uma chave, por Uhum. exemplo, de fazer um trabalho nesse sentido, um trabalho mais braçal, como eu posso dizer. E no solar, como ela bem mencionou, a gente não enfrenta tanto isso pelo fato de ser muito aberto às mulheres, né? A gente tem muita abertura. E o meu chefe, nesse sentido, ele entendeu muito bem o meu perfil conforme o tempo foi passando, né? Então ele abria as reuniões. Quem quer ir no armazém abrir inversor? Laís, eu, por favor. Me escolhe. Que E legal. aí ia lá, pegava as chaves do meu pai e ia Uhum. lá abrir inversor dentro do armazém. Até Já criou que, um guindaste, Não né? é? Para os O que seria inversores. um inversor pra ela abrir ali? até que um dia meu pai, não, você tá usando muito minhas chaves, ele tem ciúmes das coisas dele, ele me deu um jogo de chaves Uhum, pra eu abrir inversor. Tá até hoje lá em casa, né? uhum. A Laís criança super feliz. Você é realizada, né? E outra experiência que eu tive muito legal, que acho que no Brasil, além de mim, pouquíssimas pessoas já fez isso. É algo que só a Canadian Solar faz, que é o reparo de módulos fotovoltaicos. Eu tive uma oportunidade muito interessante que foi... Eu fui para o Pará, lá em Marabá, reparar mais de 60 Uhum. módulos. Cada módulo tem 3 caixas de junção. Essas caixas de junção estavam Caramba. danificadas. E a gente foi fazer a substituição de cada uma delas. Então, ao todo, 180 caixas de junção. 3 em cada módulo, né? E foi um trabalho, assim, bem braçal. Eu, meu chefe e mais um técnico fomos lá, fizemos todos os reparos. E foi um trabalho intenso. Então a gente acordava às 6 horas da manhã, tomava café rapidinho, 6h30 já estava saindo para chegar lá na fazenda umas 8 horas. Então era várias horas de. Tinha estrada de chão também Uhum. no percurso. E a gente passava o dia todo lá reparando módulo, removendo caixa de junção, soldando, fazendo todos esses trabalhos. Você realizada. Nossa, mão na massa total. Imagina. É bom sair um pouco do Uhum. computador às Sim, vezes, né? isso é E verdade. aí passávamos o dia todo ali, quando eram umas 10 horas ou mais da noite, a Uhum. gente voltava,
mais 1 hora de estrada ou mais, e janta e dormir pro outro dia de novo. Foram 3 dias assim. E pra mim, até tava tendo festa da empresa, né, nesse dia, festa de fim de ano, e a gente lá reparando módulo, né? Trocou a Então, festa pela... Não é? troquei a festa pra Pelo reparar trabalho. módulo, mas foi Que uma legal. experiência muito legal, porque a gente foi pra uma fazenda de seleção de gado, genética, né? Uhum. E a gente reparou os módulos do cliente, ele ficou super feliz, aquele contato com o cliente final, era uma fazenda, e você viu o gado lá, as Nossa, que galinhas, os legal. bichinhos, então foi bem legal nesse sentido, voltar pras raízes, né, pra roça, ver tudo Que aquilo legal. acontecendo. E eu imagino o quão grande que foi, assim, que você chegou, você mesmo que adora os módulos, chegar e ver tanto módulo e falar assim, caraca, tô aqui pra, Daqui E a pouco olhar ela uma tá caixa de daqui a pouco junção ela tá por tirando dentro, aqui. né? sim, Daqui a vai, pouco ela tá tirando o vidro aqui, ela tá falando, deixa eu ver afinal qual que é a tem célula Ver se desse tá parâmetro. módulo. inteiro, né? Cara, que Que legal. legal essa paixão, né? É Não, bonito de e se ver. foi bem legal também, porque entra muito na parte da visibilidade. O seu chefe, ele não te, por exemplo, não te impôs uma questão, tipo, a Laís é mulher e não vou levar ela pra um trabalho que vai, que vai ser, querendo ou não, puxado, porque, pô, foram muitos módulos, né? Foram muitas caixas de, Sim. de junções. Então, você ficou ali o tempo inteiro. É, querendo ou não, é um trabalho que Uma tem que ter prova de resistência. resistência. Exato. É uma prova de resistência. Então, tipo, em nenhum momento ele falou, não, ela não vai conseguir. Então, isso também é bem legal. Porque, querendo ou não, a gente também tem visibilidade de homens, né? Isso é bem legal. Sim, ele deu a abertura e ofereceu para todo mundo, né? Uhum. Sim, Então então, fica habilitado para quem quiser levantar a mão. Então é isso é muito muito legal. importante, às vezes, mesmo que não seja oferecido, a gente levantar a mão e dizer o que a gente quer fazer. Exato, se impor. Ninguém tem bola de cristal, o seu gestor, o RH, ninguém Exato. tem Uhum. bola de cristal para adivinhar o que é melhor para você. Com certeza. Ou o que você quer fazer, né? Nada Então, melhor do que você verbalizar isso para a pessoa. sim. E mostrar que você é capaz, né? Porque a gente vem, a gente se impõe no desafio justamente pra isso, né? Que a gente mostra que a gente é Para quem que capaz. veio, né? Deu o nome. Exatamente. Isso é muito legal, porque tanto que eu falo, por exemplo, da Vanessa Martins, eu acho isso muito interessante, porque ela domina, assim, um assunto que ela fala como se fosse assim, gente, é muito natural. E ela não explica de uma forma pesada. Por mais que seja muito técnico, às vezes que eu conversei com ela, ela precisou me mandar alguma apresentação, alguma coisa Uhum. assim, a gente conversou e ela me explicou que eu consegui entender. E pra mim entender número é difícil. Uhum. Então eu falei, cara, que legal. Tipo, então eu acho que tem essa questão de mulher tem de ter um carinho de explicar, ou, por exemplo, pô, ela não estuda essa área que eu estudo, ou a área que eu domino. Então, é interessante eu ter cuidado de explicar e falar, fazer com que a pessoa entenda. Eu acho que vem muito de mulher Uhum. disso também, né? A gente tem muito esse carinho de explicar as coisas e, não sei, acho que é abraçar muitas coisas, né? Uhum. E fazer com que as pessoas entendam um pouco ali do que a gente tá passando, o que a gente quer. Isso é bem legal. Acho que até voltando ao ponto da diversidade, né? E quando eu falo diversidade né, que traz bons resultados, que traz o sucesso, não é só, não acredito não só dentro da empresa, mas dentro da casa, dentro de uma família. A diversidade sempre agrega, né? E como você disse, num geral, né, generalizando mesmo, a mulher, ela tem aquelas habilidades, ela tende a ter, por consequências da vida da mulher, Sim. Criação também. criação cultural, enfim, ela tende a ter aquelas famosas, né, soft skills, né, que é o que a gente escuta muito, vários grandes Sim. porta-vozes dizendo que são as habilidades do futuro, etc. E a mulher, ela tende a ter isso, né, um pouco mais enraizado, domínio da comunicação, gestão de pessoas, gestão de tempo, foco, comprometimento, né, ela tem muito disso. Então, eu acredito que o time agregar a mulher, né, dentro das suas equipes, só vai beneficiar qualquer empresa, Sim. né? Sempre só vai beneficiar qualquer empresa. E trazê-las também um pouquinho mais para o cargo, talvez, de estratégia. Talvez testar, né? Dar essa Sim. oportunidade, justamente por conta todo esse somatório benéfico que a gente acabou de mencionar aqui. Sim, eu acho interessante porque ter, por exemplo, um time bem dividido, acho que você consegue ter uma visão melhor. Porque os homens também conseguem, por exemplo, tem muito de algo lógico, Uhum. né? Pensa um pouco
rápido, a gente, como já tem um pouco mais de cuidado, a gente já presta mais atenção nos detalhes, e eu acho Uhum. que isso é importante, porque acaba unindo, né, as coisas. Então, eu acho que é muito interessante das empresas dotarem essa questão de incluir mulheres Em todas as hierarquias, né? exato, e todas as partes, querendo ou não, Uhum. das áreas. Eu, por exemplo, eu admiro muito as meninas também aqui, que a gente também tem técnicas mulheres, né? Por exemplo, a supervisora, ela entrou no time onde só tinha homens. Foi a primeira Uhum. mulher técnica que entrou aqui na Bioenergy. E eu acho super legal porque ela foi a mais nova e ela chegou a numa gestão, por Ah, exemplo. muito legal. E ela, assim, ela substitui um homem facilmente, mesmo Uhum. sendo uma mulher na parte técnica. E ela Uhum. domina, assim, também, surreal. Ela corre atrás e sempre que gera qualquer conflito, ela tá ali, prontidão pra te ajudar. E fala com o maior carinho, como se, Uhum. por exemplo, um problemão, mas com o maior carinho. E isso é muito legal. Gente, queria fazer uma última pergunta pra vocês, Hum. pra gente não também tomar muito tempo. Eu separei aqui uma pergunta que eu deixei mais pro final. Na opinião de vocês, quais iniciativas as empresas podem tomar para incluir mais mulheres, ou para promover um trabalho de inclusão de mulheres no setor ou no ramo solar em si? Ah, posso falar pela Canadian? Eu conversei bastante com a Juliana sobre essa questão, né? A gente estava tomando um café. Juliana é a nossa Talent Acquisition da Canadian. Que E ela legal. estava comentando sobre as ações. E eu não fazia ideia que isso existia. Quando eu cheguei na Canadian, tinha ao todo. Tinham poucas mulheres, dava para contar na mão, umas 3, 4 por aí. E ela falou para mim como que a gente virou esse jogo, né? Então ela estava me mostrando que para fazer uma vaga, ela precisa entregar, é um KPI bem forte de diversidade, 50-50. Então, 50% dos perfis pré-aprovados mulheres e Uhum, 50 perfis pré-aprovados homens. Então, é muito importante entender que diversidade não é mulheres no topo, só mulheres brilham, é 50-50. E com isso, entregando esses perfis para o gestor, a gente conseguiu trazer mais mulheres para a liderança. Então hoje a gente saiu dessas poucas mulheres que tinham antes quando eu entrei, e hoje eu tô com 2 anos e meio, mais ou menos, de Canadian. uhum, Hoje, 48% da liderança é feminina. Então, isso que traz legal. muita representatividade. As mulheres agora, Uhum. nas reuniões, elas têm um lugar ali na mesa bem representado. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante para todo mundo ter essas mulheres ali, representando todos. Que legal. Eu acredito muito na questão da visibilidade, né? Eu acho que eu estou sempre trazendo isso, mas e não só a visibilidade para as pessoas que estão iniciando o setor, mas acredito que em colégios, para as meninas, né, de redes públicas, redes privadas, mostrar as Mônicas, mostrar a Laís, né, mostrar a Helena, mostrar Sim, que tudo isso é possível, né? Eu acredito muito nisso de dar espaço, até porque, como a gente mencionou, a projeção de crescimento de emprego é gigante. E tem o nosso papel como mulheres também, a gente tem uma rede, né? A gente se conecta muito fácil uma Ah, com a muito. outra. sim. Super. Então, nesse Comunicação fica sentido, muito, assim, parecendo que são amigas de infância, né? sim. Assim, parceiras de longa data. Isso é muito legal também. Com certeza, Por com certeza. exemplo, E elevar. você, Helena, consegue hoje, você sabe quais são as vagas, tanto dentro da Enphase quanto fora, você tem uma rede de networking muito grande, É então você verdade. consegue indicar, você fala, olha, eu Elevar, conheço né? essa mulher, ela é muito boa no que faz, e Uhum, Exato. ela vai entregar tudo que você espera para essa vaga aqui. com Então, certeza. nós como mulheres, nós temos esse papel De dar de dar visibilidade para outras visibilidade. mulheres, né? E Exatamente. isso é bem legal. E não só, por exemplo, para a rede que a gente trabalha mesmo, né? Ou até a gente tem um colega que trabalha em uma outra empresa, tá buscando, tem uma vaga em aberto, fala, poxa, tem uma amiga, tem, sei lá, uma tia, uma prima, Uhum. que se enquadra bem nisso aqui, nos requisitos que você tem na vaga, e eu acho que isso é bem legal. Dar essa visibilidade é importante. E essa é uma frase até da Lígia, ela fala muito assim: uma sobe e puxa a outra. Tem que Ah, ser assim sempre. tem uma Então, Sim, corrente, acho que super famosa, sim, não tem na isso não é internet? Que muito sei. é legal. umas... Eu acho que eu já tinha ouvido falar Já? dessa. É.
Mas é Mas super é muito importante. interessante essa frase pra gente começar a reverberar isso dentro da gente e começar nós mesmos, mesmo que a gente não tenha um cargo de liderança, a gente pode fazer a diferença indicando essas mulheres também. Ah, com certeza, com certeza. E assim, participar desse podcast já foi uma super provocação para a Helena, né? Porque a partir do momento que vocês me convidam, eu falo, gente, o que eu tô fazendo, né? Poxa, eu posso melhorar, né? Eu posso, né? Eu posso amanhã fazer melhor do que eu fiz hoje, né? E Sim. continuar evoluindo para mudar esse cenário, né? Eu Então foi acho uma que grande provocação interna, assim. Sim, pra mim, assim, também, né, particularmente, é um desafio, né, já apareci aqui no podcast antes pra fazer aquela Ah, chamada mas pro você foi pessoal. demais, você também, É. Helena, Ai, arrasaram. gente, obrigada. Mas, assim, eu queria agradecer demais vocês, esse bate-papo foi incrível. Eu acho que, não sei, né, a que nível a gente vai atingir de mulheres, mas queria dizer que mulheres têm espaço no mercado e que vocês têm que correr atrás do que vocês querem, têm que se impor, têm que falar, eu quero estar ali, e ali você vai chegar. Então, gente, obrigado, Helena, obrigado, Laís, foi incrível a participação de vocês. O bate-papo foi maravilhoso e escutar a Edificante. história de vocês foi incrível. Laís, queria muito ver uma foto da sua idade, tá? Você vai ter que me mostrar. Pode pedir pro seu pai e falar, pai, você lembra? Você tirou uma Perdeu foto? nos celulares antigos, né? Nossa, Possivelmente. mas deve ter sido incrível. Acho que ele também, assim, por você ter ficado ali sempre com ele na hora que você construiu, ter falado, criei certo. Muito legal. Essa é minha garota. Essa é minha garota. Gente, Super legal. muito obrigado. Obrigada, amor. Obrigada, Laís. Que esse tenha sido o primeiro passo de muitas iniciativas que a gente vai fazer em conjunto ainda para Incentivar essa mulherada também. esse cenário. Com certeza. Muito legal. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado de mulheres tão talentosas e poder falar sobre um tema tão importante como esse para o mercado solar como um todo. Show. Gente, obrigada pela participação. Esse foi mais um episódio do Belcast. Esperamos vocês na próxima. Tchau, tchau.